Bom dia, senhores parlamentares, bom dia a todos que nos acompanham aqui na sala de reuniões e também em suas residências pela TV Alesc ou pela Rádio Alesc. Senhores parlamentares, eu comunico que recebi ofício do eminente deputado João Amin, que será substituído pelo deputado Natalino Lázari, na 13ª reunião ordinária desta comissão. Seja bem-vindo, deputado Natalino, à Comissão de Constituição e Justiça. Da mesma forma, também comunico que recebi um contato telefônico do deputado Rodrigo Minotto, justificando a sua ausência, e que o mesmo também encaminha a esta presidência a devolução do pedido de vista sem manifestação ao PL 92/2018. Senhores parlamentares, também foi distribuído ao gabinete de Vossas Excelências a ata da 12ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Por entender que todos tiveram a oportunidade de fazer a leitura e análise da mesma, coloco-a em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco-a em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata da 12ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Senhores parlamentares, passamos a fazer análise das matérias da pauta de hoje pela ordem de chegada dos senhores membros desta comissão. Então, inicialmente, passo a fazer a leitura dos projetos que estão sob comigo. Só um pouquinho para ouvir aqui a assessoria, eu paro a sessão. Ok, só sobre uma substituição do deputado Cobalcini, mas em seguida, quando chegar ao ofício, comunicamos. Senhores parlamentares, vamos lá. Parecer ao projeto de lei 127.4/2017. Projeto este que autoriza o uso em serviço de arma de fogo de propriedade particular dos servidores da Fátima designados para atividade de fiscalização ambiental e estabelece outras providências. A autoria é do eminente deputado Valdir Cobalcini. No artigo 1º da lei diz o seguinte: ficam autorizados o uso em serviço de arma de fogo de propriedade particular dos servidores da Fátima designados para atividade de fiscalização ambiental, especificamente na área de caça, pesca e exploração ilegal de madeira, desde que, e aí coloca aqui todos os itens. Nós fizemos uma análise da matéria e sobre o aspecto constitucional encontramos alguns problemas, senhores parlamentares. Por isso, apresento a Vossas Excelências um parecer, um voto, pela rejeição ao PL 127.4/2017. Em discussão? Em votação. Favoráveis, pelo menos como estão? Aprovado o parecer. Da mesma forma, também parecer ao PL 108.1/2018, que declara de utilidade pública a Associação dos Bananicultores de Corupá, a Asbanco, de autoria do deputado Darcy de Matos. O nosso parecer, senhores parlamentares, é no sentido de aprovação, mas no termos de uma emenda substitutiva global, que faz aqui alguma correção na questão da técnica legislativa com relação a este projeto que declara de utilidade pública a Associação de Bananicultores do município de Corupá. Em discussão, o parecer que é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Me abstenho, senhor presidente. Com a abstenção do deputado de utilidade pública, senhores parlamentares. Vamos lá. Também trago a Vossas Excelências parecer ao projeto de lei 99.6/2018, de autoria do Governo do Estado. Senhores parlamentares, esse projeto ele altera a Lei 15.736 de 2012, que dispõe, define e disciplina a piscicultura de águas continentais no estado de Santa Catarina e adota outras providências. O texto em apreciação está organizando em 11 artigos
os quais, em síntese, alteram a Lei 15.736. O artigo 1º altera o inciso 10º do artigo 2º, que trata da definição de gaiola ou tanque-rede. O artigo 2º altera o artigo 4º, que trata da classificação da piscicultura quanto ao tamanho. O artigo 3º altera o caput do artigo 6º e seus parágrafos 1º e 2º, o qual declara de interesse social, econômico e ambiental a atividade de piscicultura para fins de implantação e condução atendidos os requisitos estabelecidos na lei. O artigo 4º altera o artigo 10º e prevê o licenciamento ambiental de piscicultura será processado no IMA ou órgão ambiental competente nas modalidades de autorização ambiental e licenciamento ambiental. O artigo 5º altera o artigo 11º e define que licenciamento ambiental da piscicultura se dará mediante emissão de licença ambiental prévia, a LAP, licença LAI e licença LAU, que é de operação. O artigo 6º altera o caput do parágrafo único do artigo 13º para definir que a piscicultura em área de preservação permanente poderá ser mantida, respeitados os parâmetros estabelecidos no artigo 121b da Lei 14.675. O artigo 7º altera o caput e inclui os incisos 1º e 6º e os parágrafos 1º, 2º, 3º e ao artigo 18º, para estabelecer exigências para permitir a atividade de piscicultura em sistema de tanque-rede em águas interiores e domínio do Estado. O artigo 8º altera o inciso 1º do artigo 20º, o artigo 9º altera o artigo 25º, para definir que a piscicultura tem que cumprir as determinações da lei, será declarada de atividade zootécnica e socioeconômica. E o artigo 10º preceitua que a vigência da lei projetada dar-se-á na data de sua publicação. E o artigo 11º trata dos positivos que serão revogados, os quais sejam o parágrafo 1º, 2º do artigo 4º, o artigo 7º e o artigo 12º. Fizemos uma análise da matéria, senhores parlamentares, e inclusive a informação que nós temos é de que esta matéria, de autoria do governo do Estado, que dispõe, define e disciplina a piscicultura de águas continentais no Estado de Santa Catarina e adota as providências, foi construída em conjunto com o segmento. Então, a informação que este presidente tem é que há um consenso entre os piscicultores e o governo do Estado, juntamente com o órgão ambiental, na elaboração deste projeto de lei. Fizemos a análise jurídica e não verificamos nenhuma objeção, nem também a necessidade de alguma emenda de correção da técnica legislativa. Por isso, apresento a vossas excelências um parecer, um voto, pela aprovação do projeto de lei 99.6/2018, nos termos do texto original. Coloco a matéria em discussão. Senhor presidente. Deputado Darcy de Matos, em seguida, deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu peço vistas em gabinete pelo seguinte motivo. Eu recebi ontem a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Santa Catarina e a Associação dos Criadores de Peixe do norte do estado. Essa é uma atividade que está se potencializando muito, principalmente na região do litoral. Jaraguá, deputado Chodini, Massaranduba, Joinville. E essa atividade é mais forte no Brasil, na região de Cafelândia e Cascavel, que é a minha terra natal, no Paraná. Lá a Copacol tem utilizado essa atividade como mais uma atividade econômica fundamental associada à criação de suínos, de frango, produção de grãos, enfim. Porque normalmente as várzeas, né, eram áreas inóspitas e não utilizaram, deputado Natalini, e essa atividade faz com que você possa utilizar melhor a sua propriedade. Portanto, peço vista em gabinete, me comprometo fazer cumprir o regimento, devolver na próxima reunião ou na outra reunião seguinte, porque eles pretendem fazer pequenas emendas no projeto para enriquecer o projeto. Nós temos um projeto de lei do governo aprovado aqui em 2012, me parece, que foi resultado de um trabalho do padre Pedro, deputado Dirceu, lá atrás, redundou nesse projeto de lei do governo, e temos um projeto de lei do deputado Patrício tramitando, que eu sou relator, que
se dispunha a melhorar um pouco o projeto do governo. Agora veio o do governo, que me parece que é quase o ideal, e com essas pequenas emendas que o setor vai apresentar, eu pretendo apresentar um voto vista com emendas na próxima reunião ou na reunião seguinte, na outra, daqui a 15 dias, senhor presidente. Parlamentar, só para colaborar com Vossa Excelência, deputado Darcy, antes de conceder a palavra ao deputado Dirceu, a informação que está, inclusive, na exposição de motivos é que esta matéria ela obteve contribuição dos órgãos integrantes do Sistema Estadual do Meio Ambiente, do AIMA, né, a nossa ex-Fátima, Instituto do Meio Ambiente, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, que a qual o nosso deputado Chiodini foi secretário até pouco tempo, e também da Polícia Militar Ambiental, ou seja, vários órgãos do governo colaborando com a realização desta matéria. Ouço o deputado Dirceu. Presidente, acho que não há ali problemas e questões de participação das entidades, né? Eu também tenho essa ligação muito grande com o setor e fui presidente da Comissão da Pesca e Aquicultura durante 2 anos aqui nesta casa. Discutimos o tema por inúmeros debates, seminários, audiências públicas. E eu também peço vista, senhor presidente. Esse projeto é de 2016? Este projeto é agora, ano, de 2018. Abril. Esse projeto, deputado, ele entrou na casa no dia 17 de abril de 2018. Então é bem recente. Então, eu peço vista em gabinete e também me comprometo a agilizar a tramitação, porque eu acho um projeto importante que tem uma grande demanda do setor pelo Estado. Obrigado. Mais algum parlamentar deseja fazer uso da palavra ou solicitar vista em gabinete? Então, concedo vista em gabinete ao deputado Darcy de Matos e o deputado Dirceu Dresch. Provavelmente, deputado, nós seremos questionados. Vossas Excelências, então, fazem a redevolução da matéria na próxima semana. Eu concordo com o deputado Darcy. Okay. Se a gente conseguir semana que vem, se não em 2 sessões, nós devolvemos. Ok, apenas para manifestação dos interessados. Então, vista em gabinete ao deputado Darcy e vista em gabinete ao deputado Dirceu. Seguindo a ordem de chegada dos senhores parlamentares, com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Quero saudar a todos que nos acompanham, os presentes, especialmente os servidores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que estão aqui acompanhando o PLC, o debate do PLC 14. E os senhores deputados, eu tenho para relatar três projetos. O PL 111.7 de 2018, de autoria do deputado César Valduga, que institui o Dia Estadual em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Este projeto que já tramita aqui um período dentro desta casa, eu quero, senhor presidente, entendendo a importância de debater este tema, do grande número de vítimas do trabalho que nós temos em Santa Catarina, seja no interior, inclusive os agricultores, mas também os trabalhadores nas empresas, enfim, nós entendemos importante parabenizar o deputado Valduga por este projeto e o meu voto é pela aprovação. Deputado Dirceu Dresch apresenta parecer ao projeto de lei 111.7/2018, que institui o Dia Estadual em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. O parecer é pela aprovação. Coloco a matéria em discussão. Em votação. Favoráveis para nós como estão? Aprovado o parecer por unanimidade. Também apresento aqui o projeto de lei 107.0 de 2018, que declara de utilidade pública o Centro de Apoio à Pessoa Idosa, o CEAP de São Miguel do Oeste. Autor, deputado Mauro de Nadal. O meu voto é pela aprovação do referido projeto. Senhores parlamentares, deputado Dirceu Dresch apresenta parecer favorável à aprovação do PL 107.0/2018, que declara de utilidade pública o Centro de Apoio à
pessoa idosa, o SEAP São Miguel, de São Miguel do Oeste. Coloco o parecer em discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade. Eu quero retirar da pauta, senhor presidente, o PL 70.4 de 2018, autoria do deputado Neudir Sareta. É um pedido do próprio autor, que ele está refazendo o seu parecer que eu pedi vista semana passada. É isso. Aí nós temos alguns projetos extra-pauta, que depois a gente vai vendo aí sobre a pauta desses. Obrigado. Okay. Deputado Marcos Vieira, a princípio, não tem... Nenhum projeto a relatar, senhor presidente. Ok. Deputado Natalino Lázaro, tem matéria a relatar? Também não. Deputado Mauro de Nadal, matéria a relatar? Sim, senhor presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas deputados, bem como todos que nos acompanham na sessão de hoje. Eu tenho uma matéria para emitir parecer de voto, o PL 115.0/2018, autoria da matéria do deputado Luiz Fernando Vampiro, dispõe sobre a sinalização e a identificação de caçambas estacionárias utilizadas nos logradouros públicos para remoção de entulhos. Senhor presidente, após uma análise criteriosa do texto, até entendo a intenção do autor da matéria e vejo meritória. Porém, nós não temos legitimidade para propor esse tipo de matéria aqui no Parlamento Catarinense e após vários estudos aqui que realizei, inclusive com alguns pré-julgados, eu concluo meu voto pela rejeição do projeto de lei. Deputado Mauro Nadal apresenta parecer ao projeto de lei 115.8/2018, que dispõe sobre a sinalização e a identificação de caçambas estacionárias utilizadas nos logradouros públicos para a remoção de entulhos. O parecer é pela aprovação... O parecer é pela rejeição da matéria, deputado Mauro. Então, coloco em discussão o parecer pela rejeição ao projeto de lei 115.0/2018. Coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade. Senhor presidente, eu tenho vista em duas matérias, uma referente ao Tribunal de Justiça e outra ao Ministério Público. Certo. Eu havia pedido vista na sessão anterior e a minha dúvida maior, ela pairava sobre um acordo de líderes de que nós não votaríamos matéria deste gênero ao longo desse ano de 2018. Porém, em conversa com o presidente desta casa, ele me relatou de que não houve este acordo, ou seja, foi mencionado em uma reunião de líderes, mas não foi deliberado de que este seria o encaminhamento aqui da casa. Portanto, eu analisei aquilo que compete a esta Comissão de Constituição e Justiça, que é a legalidade, a regimentalidade e a juridicidade da matéria, e vejo que não há óbice para que elas tramitem aqui nesta comissão. Porém, por outro norte, vejo que muitos dos argumentos que aqui foram levantados na sessão anterior serão competentes à sua discussão na comissão de mérito. Então, nesta Comissão de Constituição e Justiça, não vejo óbice e acabo concordando com o voto do relator nos dois projetos. Vocês não fazem devolução dos dois sem manifestação? Devolução dos dois, manifestando que acompanha o voto do relator. Ok. E a minha análise, ela se restringe àquilo que são os fatores pertinentes a esta comissão, ou seja, legalidade, juridicidade, regimentalidade, os quais eu vejo que estão todos contemplados e não tenho por que emitir voto diferenciado neste momento. Ok. Senhores parlamentares, seguindo aqui, quero primeiro agradecer aqui a presença do deputado Carlos Chiodini, que representa o nosso deputado Valdir Cobalcini. Seja bem-vindo a esta comissão também, deputado Carlos Chiodini. Deputado Darcy de Matos com a palavra, em seguida deputado Carlos Chiodini e após o deputado Guide. Então, deputado Darcy de Matos, você tem matérias a relatar? Com a palavra, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu relato o projeto de lei 415.9/2017, de autoria do ex-deputado José Ney Ascari, que hoje ocupa a posição de conselheiro no Tribunal de Contas de Santa Catarina. O projeto dispõe sobre o valor agregado à mercadoria a partir da mão de obra dos detentos utilizada por empresas na apuração do valor adicionado
e definição do índice de participação dos municípios. O projeto foi feito de diligência à Fazenda. A Fazenda respondeu dizendo que da forma que estava constituído o projeto ele não tinha fundamento legal e a Fazenda sugeriu que nós apresentássemos uma emenda e assim foi feito. A emenda modificativa substitutiva global 415.9/2017 ao projeto de lei que alterou o parágrafo 2º do artigo 1º, que diz o seguinte: o valor adicionado correspondente... Essa emenda ela altera a Lei 7.721 de 1989, que dispõe exatamente sobre a distribuição do ICMS aos municípios, para prever que o valor adicionado decorrente do processo de industrialização executado em estabelecimentos penais, utilizando mão de obra dos detentos, será computado no índice de participação dos municípios. Artigo 1º, parágrafo 2º. O valor adicionado, essa é a essência da emenda, correspondente à parte do processo de industrialização executado em estabelecimentos penais, utilizando a mão de obra dos detentos, será computado integralmente no cálculo do índice de participação dos municípios, onde situado o estabelecimento penal. Portanto, com a emenda substitutiva, senhor presidente, o meu parecer, agora dando sim condição legal ao projeto, é pela aprovação do projeto com emenda substitutiva global. Esse é um projeto, senhor presidente, que prestigia, valoriza, em termos de retribuição do ICMS, os municípios que recebem e que dão apoio às penitenciárias no estado de Santa Catarina, que aloja as penitenciárias. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 415.9/2017, o deputado Darcy de Matos apresenta o parecer esse projeto que dispõe sobre o valor agregado à mercadoria a partir da mão de obra dos detentos utilizados por empresas na apuração do valor adicionado e definição do índice da participação dos municípios. O parecer apresentado pelo relator, deputado Darcy de Matos, é no sentido de aprovação do projeto 415.9/2017, mas na forma da emenda substitutiva global em anexo. Coloco o parecer em discussão. Senhor presidente. Ouço o deputado Marcos Vieira. Vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Marcos Vieira. Também vistas em gabinete. Vista em gabinete também ao deputado Carlos Chiodini, que ora representa o deputado Valdir Cobalcini. Mais alguém deseja vistas? O deputado Darcy continua com a palavra. Senhor presidente, eu tenho um projeto extra-pauta e eu vou precisar sair no momento que o senhor abrir para a apresentação dos projetos extra-pauta, se o senhor permitir, com a anuência dos demais deputados, que eu possa apresentar, diz respeito ao projeto do governo, que dispõe sobre a questão da defesa sanitária, me parece importante para Santa Catarina. Mas antes de nós entrarmos na questão extra-pauta, tomando conhecimento que o deputado Dirceu vai devolver o projeto com vistas do TJ e MP na semana que vem, eu quero muito rapidamente fazer uma manifestação no seguinte sentido. Além de eu estar preparando um estudo sobre a questão da LDO do atual governo, que mudou o conceito de receita líquida disponível para uma gestão de um futuro governo que não sabemos qual será, se vai ser Pinho Moreira, ou Mauro, ou Paulo Bauer, ou Gelson Meriz, ou Espiridião Amin, ou Décio, né? O que eu não achei pertinente, não diz respeito a esse governo, questão do ano que vem, a mudança desse conceito, ele vai prejudicar sensivelmente, diretamente ao UDESC, tirando 70 milhões da UDESC, o MP 100 milhões e 300 milhões do TJ, que vai ser uma catástrofe para as instituições de Santa Catarina, sem falar do TC e da Assembleia, porque a Assembleia devolve todos os anos. Então, esse é um debate que estará sendo liderado pelo deputado Marcos Vieira, que preside a Comissão de Finanças, mais adiante, né? Não vamos sofrer por antecipação, mas já quero antecipar a minha posição. Eu quero concluir dizendo que já externei aqui favorável ao projeto do Tribunal de Justiça e do MP que tramita nessa casa. E já interagi também com
o doutor Laudemir Petrancini, juiz auxiliar da presidência do TJ. Hoje está presente aqui o doutor Vitor Aldo Bride, que é vice-presidente da Associação dos Magistrados de Santa Catarina. Também quero externar minha posição em respeito e apoio aos pleitos dos servidores do Tribunal de Justiça. Se faz um tribunal eficiente, que é o mais eficiente do Brasil, o nosso tribunal, com magistrados, com juízes e com servidores competentes e dedicados. Então, só que esse projeto tem que ser gestado em consonância e entendimento dos servidores com os dirigentes do TJ. Nós não podemos gestar esse projeto, nós podemos apoiar. Agora, a recomendação é que os senhores possam, através dos seus sindicatos, com o presidente do TJ, entrar em entendimento. Mas se vir para essa casa, principalmente o projeto da disfunção, que dá a possibilidade de servidores antigos que estão na atividade meio sem muita importância irem para os cartórios para atuar lá nos gabinetes dos juízes e desembargadores, dando celeridade aos processos, e o projeto de elevação do nível técnico para nível superior, eu vou me posicionar também favorável ao projeto dos servidores públicos. Senhores parlamentares, deputado Darcy não tem mais matéria na pauta, então, deputado Carlos Chiodini tem alguma matéria? Não. Deputado Ricardo Guide com a palavra. Me permita só, deputado Ricardo Guide, só comunicar que acabo de receber o ofício formalizando, então, a substituição do deputado Valdir Cobalcini pelo deputado Carlos Chiodini. Posso começar? Claro, fique à vontade, me Senhor perdoe. presidente, senhores deputados, participantes dessa reunião, tenho parecer ao projeto de lei número 118.3/2018, o autor é o deputado Jean Kuhlmann, que declara de utilidade pública Associação Recreativa, Desportiva e Cultural Planetapeia, de Blumenau. Analisando aqui os autos, notei que faltam alguns documentos comprobatórios, dessa forma peço diligência para sanar as irregularidades apontadas aqui no pedido. Senhores parlamentares, requerimento de diligência ao PL 118.3/2018. Diligência ao autor para sanar irregularidades. O PL declara de pública a Associação Recreativa, Desportiva e Cultural Planetapeia de Blumenau. Em discussão, em votação. Favoráveis para a discussão, aprovado o parecer. Tenho também o projeto de lei número 95.2/2018, o autor é o deputado Patrício Destro, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, AMA de Navegantes, no município de Navegantes. Da mesma forma, a entidade deixou de apresentar alguns documentos comprobatórios. Desta forma, peço diligência para a entidade para que sane as irregularidades apontadas. Senhores parlamentares, pedido de diligência ao projeto de lei 95.2/2018, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a AMA de Navegantes, do município de Navegantes. Em discussão, em votação. Favoráveis para a discussão, aprovado por unanimidade. Somente isso. Ok, senhores parlamentares, então vamos para as matérias extra-pauta. Este parlamentar, senhores parlamentares, deputado Darcy, eu sei que você... Mas me permita só, porque tem uma questão aqui que é importante, e aí gostaria de colocar a Vossas Excelências, que este deputado recebeu, na condição de presidente desta comissão, um ofício do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, sugerindo uma emenda modificativa, uma proposta de emenda ao PLC 11.0/2018. Então, gostaria de consultar Vossas Excelências para poder incluir extra pauta um parecer complementar ao projeto de lei PLC 11.0/2018. Consulto Vossas Excelências para poder apresentar extra pauta. Qual é o objeto do PLC? O 11, vamos lá. Deixa eu explicar. Vou explicar aqui a Vossas Excelências, depois então vocês me dizem se concordam ou não com esta pauta. O 11 é justamente este do Ministério Público, deputado Mauro, senhores parlamentares, que altera e cria dispositivos da Lei Complementar número 223, de 10 de janeiro de 2002, cria e transforma cargos do quadro de cargos do Ministério Público de Santa Catarina.
Vou fazer a leitura aqui para vocês entenderem, depois eu consulto e aí já coloco em votação, caso concordarem. Mas, não há necessidade, senhor presidente. Eu só queria... Eu estava em dúvida quanto ao... Deputado, então eu preciso me retirar. Tranquilo. Vou relatar o projeto do governo na semana que vem, que eu tenho audiência na SIDASC. Se eu pudesse inverter a pauta, eu propus, não foi possível, então eu... Consulto Vossa Excelência, então, para a inversão da pauta. Não há objeção, então, deputado Darcy. A comissão atende o seu pedido e Vossa Excelência, então, interrompe a discussão do projeto do Ministério Público para atender Vossa Excelência. Vou atender... Fique à vontade. O vice-líder do governo não se pronunciou, mas a sua expressão corporal demonstrou o desejo de que o projeto fosse apresentado. É isso, deputado Mauro? O senhor que é o vice-líder? Deputado, peço que Vossa Não. Excelência... Não é, senhor? Deputado Mas, de Darcy. fato, é o senhor. Não, só temos um líder, que é o Valdir Cobalcini. Não, mas e o vice? Deputado Darcy, se você Conhece puder alguma coisa agilizar disso, para né? não se atrasar na audiência da cidade, que mandar, agradeço. deputado. Senhor presidente, eu apresento parecer favorável que dispõe sobre ao projeto de lei 123.0/2018, que dispõe sobre a defesa sanitária vegetal no estado de Santa Catarina, autor o governo do estado. Senhor presidente, a essência desse projeto diz o seguinte: esse projeto cria condições, dando poder de polícia à SIDASC, para que a SIDASC possa promover o controle de algumas doenças em algumas atividades essenciais de Santa Catarina, como, por exemplo, a virose no maracujá, que acabou com a atividade de maracujá no norte e deverá, nos próximos anos, acabar com a atividade de maracujá no sul, a questão do cancro da macieira, hoje a SIDASC não tem poder de polícia para ir lá, por exemplo, erradicar plantas. E com esse projeto nós criamos a condição de poder de polícia para que a SIDASC possa tomar tais atitudes. Nós temos a questão do moco da banana, por exemplo, né, que há esse risco na atividade bananeira, deputado Chiodini, nós que estamos lá da área da banana, lá de Corupá, Jaraguá, enfim, né? E com o mercado intenso internacional, nós temos que tomar essas providências. Também o projeto promove uma economia de R$100 mil, porque hoje é cobrado em forma de taxa. E o projeto vai unificar e vai passar para a forma de cobrança de DARE, que é um novo documento de arrecadação que vai estar inserido no contexto da nova política de sanitária vegetal do Estado de Santa Catarina. Portanto, esse projeto é da maior importância. Relatório apresento pela aprovação, eu que sou um defensor intransigente ainda desse governo. Consulto seus parlamentares para inclusão na pauta do parecer favorável ao PL 123.0/2018. Sem objeção, senhor presidente, só respondendo o deputado Darcy Demartins, que o vice-líder é o deputado Maurício Scudlark. Ok, então não havendo objeção da maioria, coloco em discussão o parecer pela aprovação ao PL 123.0/2018. Em discussão? Peço vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch. Então, retorno os senhores parlamentares e consulto Vossas Excelências para inclusão na pauta do parecer complementar ao PL 11.0/2018, de autoria do Ministério Público. Não havendo objeção da maioria, senhores parlamentares, apresento a Vossas Excelências o parecer complementar, que é no sentido da aprovação, com a emenda modificativa apresentada pelo Ministério Público. O próprio Ministério Público apresenta uma emenda modificativa que diz o seguinte, né? Ficam incluídos os artigos 27A e 27B na Lei Complementar 223, de 10 de janeiro de 2002, com a seguinte redação. Artigo 27A. Os ocupantes dos cargos de técnico do Ministério Público, motorista, oficial 2, oficial do Ministério Público e técnico de informática, todos do grupo ocupacional de atividades de nível médio, é facultado optar, a contar da publicação da lei complementar, pela transformação de seu cargo em auxiliar do Ministério Público do grupo ocupacional de atividades de nível médio, mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça e cumprimento dos requisitos de habilitação do cargo. Parágrafo único. A opção prevista no caput deste artigo é irreversível e os servidores que a fizerem serão enquadrados no mesmo níveis e nas referências em que se posicionavam no cargo anterior. Artigo 27b. Os cargos efetivos de técnico do Ministério Público, motorista oficial 2, oficial do Ministério Público, técnico em informática
e programador de computador do Grupo Ocupacional de Atividades do Nível Médio, do quadro de pessoal do Ministério Público constantes nos anexos 2, vagos ou quando vierem a vagar, ficam transformados no cargo de auxiliar do Ministério Público do Grupo Ocupacional de Atividades de Nível Médio, assim declarado por ato do Procurador-Geral de Justiça, ressalvando-se os cargos acima referidos que foram ofertados em editais de concurso público que ainda se encontram vigentes na data da publicação da presente lei. Esta é a emenda modificativa apresentada pelo Ministério Público e acatada por este relator em parecer complementar. Coloco-a em discussão. Senhor presidente, Ouço o deputado quando Dirceu. o deputado Mauro... Vossa Excelência tem vista? Eu tenho vista. Né? Quando o deputado Mauro antes apresentou, devolveu o seu pedido de vista a esse projeto, eu estava também preparado para fazer a devolução. Mas como veio essa emenda essa semana, eu preciso mais uma semana para analisar essa emenda, para a gente poder votar com tranquilidade este projeto. Então, peço vista em gabinete mais manutenção de vista mais uma semana por causa da emenda. Então, Vossa Excelência daí fica em vista em gabinete já considerando esse parecer complementar. Isso. Ok? Então, vista em gabinete, mantém vista em gabinete ao deputado Dirceu e anexa-se o parecer complementar à matéria. Presidente, se puder encaminhar por e-mail o seu relatório. O parecer complementar? Parecer complementar. Sim, peço à assessoria que faça, por gentileza, encaminhando ao deputado Dirceu. Senhores parlamentares, consulto Vossas Excelências, deputado Marcos Vieira tem matéria extra-pauta, deputado Natalino. Algum deputado tem matéria extra-pauta? Nenhuma matéria. Eu quero só fazer um esclarecimento, senhor presidente. Pois não, deputado Dirceu. Eu pedi vista semana passada do projeto 14 do Tribunal de Justiça. E durante essa semana debatemos muito esse projeto e uma das questões que vem com muita força, e nós estamos ainda debatendo a juridicidade disso e a legalidade, que nas disposições gerais do Conselho Nacional de Justiça, no seu artigo 1º, fala o seguinte: os anteprojetos de lei de criação de cargos de magistrados e servidores, cargos em comissões, funções comissionadas e unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário da União obedecerão ao disposto nesta resolução. E também fala dos tribunais de justiça dos estados devem encaminhar cópia dos anteprojetos de lei referidos ao caput ao CNJ, que, se entender necessário, elaborar nota técnica nos termos do artigo 103 do Regimento Interno. Nós verificamos que foi encaminhado para o Conselho Nacional de Justiça esse projeto, mas não tem ainda uma avaliação, um retorno disso. Nós estamos fazendo uma avaliação jurídica disso, né, junto com a nossa assessoria, e também é um questionamento que o sindicato traz com muita força para nós, se de fato precisa este retorno juridicamente do Conselho Nacional de Justiça, né, avalizando o projeto que está tramitando nesta casa. Então, este motivo me faz pedir aqui para a gente manter vista mais uma semana, né, fazer esse estudo mais profundo, consultar a questão desta resolução, o poder que ela tem sobre, inclusive, os tribunais de justiça nos estados, para a gente poder se posicionar mais claramente sobre o mérito do projeto. Eu, óbvio, tenho algumas restrições claras sobre o projeto, mas gostaria aí de pedir aos senhores pares para a gente poder ter mais uma semana para a gente poder aprofundar melhor essa discussão e, além disso, tem uma situação que veio hoje, que há um debate de redução, inclusive, do auxílio alimentação dos servidores, né, que foi acordado lá atrás, depois agora está sendo retirado uma parte do valor do auxílio alimentação, que me consta mais de R$300. Então, nós queremos estudar isso um pouco melhor para, de fato, poder nos posicionar sobre esse tema. Obrigado. Senhores parlamentares, apenas para comunicar a Vossas Excelências,
Eu recebi informação agora da assessoria. A matéria ela está em regime de prioridade. Então, o prazo de tramitação nesta comissão é na próxima terça. Então, Vossa Excelência tem o seu pedido atendido e atendendo também o regimento interno desta casa. Então, desde já peço para que a assessoria faça, cumprindo o regimento interno, que esta matéria esteja pautada para a próxima terça-feira e assim Vossa Excelência tenha condição de fazer análise com calma e nós cumprimos o regimento, obedecendo o regime de prioridade. Senhores parlamentares, consultem se alguém deseja ainda fazer uso da palavra. Sim, senhor presidente. Deputado Natalino, por favor. Apenas registrar com muita satisfação e honra representar aqui o deputado João Amin. Recebemos aqui um pepino e uma ideia criativa, evidentemente, mas quero fazer um registro com relação a essa simbologia que está aqui. Primeiro, isso aqui é um produto do nosso agricultor, da nossa agricultura, é importante na cadeia produtiva do agronegócio de Santa Catarina e aqui tem em mãos do nosso agricultor que produz. Às vezes faz uma interpretação pejorativa com relação ao pepino, não é verdade? Faz até alusões metafóricas. Quando alguém está em dificuldade é porque está com pepino. E realmente, nesse momento, especialmente o nosso produtor está com pepino, porque os sucessivos aumentos dos combustíveis que penalizam os transportadores, que penalizam os caminhoneiros, penalizam o agricultor, sim, muito, porque aumenta o custo do pepino, aumenta o custo de toda a produção. É uma rasteira, é uma facada realmente no setor produtivo. E nós precisamos ficar atentos com relação a esta questão. E o combustível, senhores deputados, todos que estão aqui presentes, a gente sabe, 55% do valor do combustível é imposto. Então, aumento de combustível significa aumento de imposto, que nós somos contra e nós precisamos realmente proteger a cadeia produtiva, especialmente a nossa agricultura e o agronegócio. Apenas para fazer esse registro, deputado. Registrado, deputado. Quero aqui agradecer a sua colocação também. Diante do exposto, ninguém mais quer usar a palavra. Então, dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Constituição e Justiça, agradecendo a presença de todos nesta manhã. Muito obrigado.